Oi, gente, tudo bem? Bom, é muito comum os alunos me pedirem, né, os alunos e as alunas dos cursos, né, onde eu dou aula, os meus alunos particulares, e outros alunos que comentam no Instagram, pedirem para eu falar sobre a argumentação, né? Acho que essa tem sido uma questão no último vídeo, eu espero que você tenha assistido, se você não assistiu, assista. Eu tentei trazer algumas ferramentas para você, né? Assim, dei algumas dicas de como você pode pensar o ERJ, né? Uma vez que quando a gente, o pedido está sendo muito movido pelo desejo de passar para o ERJ mesmo, né? Os alunos que vêm ao longo do ano tirando boas notas para Enem e até tem uma nota satisfatória nesse exame nacional do ensino médio, quando chegam ao ERJ não conseguem entender por que tiraram 6, por que tiraram 5, por que tiraram 7, e aí acabam até trazendo, né, tem acesso ao espelho de prova, porque o DSEA vai liberar esse espelho de prova, e mostra, né, para mim, para poder entender o que aconteceu. E basicamente o que aconteceu é a argumentação, uma argumentação muito precária. Uma coisa que eu acho que vale para a gente pensar, para Enem e para o UERJ, é solidificar essa argumentação, né? Mesmo que talvez uma argumentação um pouco mais superficial seja aceita para Enem, acho que vale você treinar já, né, no Enem, você apresentar um bom texto, uma boa argumentação no Enem, e isso já vai ser também um caminho andado para você fazer uma prova como o UERJ, como o PUC, como o FUVEST e outras bancas aí que vão trabalhar bem mais nessa questão da argumentação. Para falar de argumentação, eu acho que a gente tem uma dificuldade que não é só escrever um texto argumentativo, é a gente pensar nessa argumentação. Falava isso, né, antes da gente entrar na quarentena, estava exatamente dando aula de argumentação e falei assim, comentei sobre isso para os alunos, que eu acho que é assim, né, a argumentação é opinião, mas fundamentação. A opinião é o que eu penso, e a fundamentação é por que eu penso do jeito que eu penso. Eu acho que esse segundo passo, que é pensar por que eu penso do jeito que eu penso, que é a nossa lacuna. Porque muitos de nós pensamos alguma coisa, julgamos, né? Temos alguns juízos de valor, temos juízos de valor sobre várias coisas, mas a gente não necessariamente sabe por que a gente pensa daquele jeito, né? Eu acho que esse confronto que é o mais conflituoso, né? Por que eu penso assim? Por que eu acredito em tal coisa? Por que eu analiso tal coisa de tal modo? É essa segunda etapa da argumentação que me parece ser um pouco mais dificultosa, tá? Botei aqui, pensando nessa expressão argumentação, e aí eu vou falar, né, olhando 1984, ERJ ou Problemas Sociais do Brasil, Enem, acho que isso serve para você fazer a sua redação de qualquer banca, serve para sua vida, né, enfim, acho que ajuda a gente a pensar um monte de coisa. Bom, quando a gente fala de argumentação, acho que a gente está falando de modo de pensar, a gente está falando de maneira, né, e foi o que eu falei, é o que a gente pensa, mas por que a gente pensa, né, qual é o nosso modo de olhar o mundo, a partir de qual ou quais lentes a gente está olhando o mundo. A gente está falando sobre uma capacidade de articular ideias, porque a gente não vivenciou todas as coisas, a gente não experienciou todas as coisas, então a gente faz articulações entre aquilo que a gente já viu, já ouviu, já viveu, né? A gente faz essas relações aí, né, no campo da cognição, que tem a ver com as nossas experiências de mundo. A gente faz analogias, né, é isso que eu tô falando também, né? A gente pega coisas que a gente já viu e a gente compara, né, para chegar a algumas respostas. A argumentação está no campo da defesa, a argumentação está no campo do debate, mesmo que esse debate seja de você com você mesmo na hora de fazer redação, você pensar nas coisas, você trazer à mente as coisas que você pensa, né, coisas que são contrárias ao que você pensa, para compreender também o que você está pensando, e a argumentação principalmente ela surge a partir da dúvida. Esse é o ponto-chave. Eu sempre falo para os alunos, e talvez isso possa, e para as alunas, talvez isso possa te ajudar, é o seguinte, a gente quando está no processo argumentativo, a gente não está ali trabalhando com verdades absolutas, a gente está no campo das hipóteses, porque se é uma verdade absoluta, eu não vou ter o que argumentar, porque já está fechado como verdade, já está definido como verdade, né? Então, eu não preciso argumentar, porque já está definido como verdade, não tem dúvida, entende? A gente só vai pensar no processo argumentativo quando você tem uma brecha para dúvida. Eu não vou ficar discutindo se branco é branco, exemplo bem caricato que eu sempre dou, porque já é branco, não tem o que discutir, né? A argumentação, você só tem espaço para argumentar quando você tem espaço para dúvida. Talvez, voltando de novo a uma análise sobre a nossa dificuldade seja pelo fato de que a gente transforma questões que são
possíveis de serem debatidas como questões dogmáticas, como questões fechadas, e a gente aceita, sem pensar, sem abrir debate, sem argumentar. Então, por exemplo, a gente cresceu com a ideia de que religião, política e futebol não se discutem. E aí, de repente, né, nos últimos anos pra cá, a gente começou a discutir essas coisas, a gente simplesmente não sabe discutir. Porque a gente foi ensinado que não era para serem discutidas essas coisas. E eu sempre dizia assim, olha, a gente não discute, por exemplo, não vamos discutir política, mas existem pessoas que estão discutindo e estão definindo a nossa vida. Então era importante que a gente discutisse, sim, política, né? Pra gente poder conseguir ter mais autonomia para decisões, enfim. Acho que esse é um ponto. Acho que talvez o ponto seja também a gente não se permitir a dúvida dentro de uma pretensão aí de conhecimento pleno. Eu sei, eu tenho a minha verdade, né? O Big Brother, o pessoal adora falar isso, as minhas verdades, eu tenho as minhas verdades, eu não abro mão das minhas verdades. Que pena, né? Porque talvez não conseguir abrir mão das suas verdades, talvez ter tão cristalizadas as suas verdades seja um problema para pensar em novas possibilidades de ser, né? Deleuze vai falar de vir a ser alguma coisa, porque a gente se fechou nas nossas verdades e não se abre a debates, a argumentações, enfim. Então, quando a gente, né, eu tô tentando fazer um diagnóstico da nossa dificuldade de argumentar para te dar ferramentas sobre como é importante você pensar nesse processo argumentativo. E para pensar nesse processo argumentativo, até o dia da sua prova, você tem bastante tempo. Acho que vale você parar e pensar sobre as coisas que você pensa e por que você pensa, né? Você está lendo o livro 1984, dá uma parada, faz algumas anotações, tenta entender o que você acha daquela situação que está sendo colocada daquele jeito, por que você acha que está sendo colocado daquele jeito. Para finalizar, eu vivi uma experiência no meu mestrado que eu levo até hoje, né? Isso não só mudou a minha pesquisa de mestrado, eu conto isso para os alunos em sala, isso não só mudou a minha pesquisa de mestrado, como também mudou a minha maneira de pensar as aulas de argumentação, para poder, né, ajudar vocês nesse processo, e hoje também me ajuda no doutorado, me ajuda na vida, né? No mestrado eu tive contato com o livro do Paul Veyne, que o livro se chama Como se Escreve História, e eu li o capítulo em que ele fala de Foucault, como Foucault revoluciona a história, porque Foucault é um dos autores, um dos teóricos que se constituem como base das minhas pesquisas, agora no doutorado também. Ele vai dizer que Foucault é um verdadeiro historiador porque Foucault vai olhar os drapeados da história. E aí, o que seriam os drapeados da história? Drapeado, né? Se pensar numa roupa drapeada, né? Você tem o tecido, de repente vem num fundinho. O que isso me ajudou a pensar, né? Eu estava caminhando na minha pesquisa pensando assim, isso aqui é isso aqui por causa disso aqui, tipo num processo bem linear. Quando eu fui, então já que é isso aqui, eu vou constituir uma pesquisa para defender isso aqui, porque era a minha hipótese, né, que eu levantei. Quando eu me deparei com isso, eu comecei a questionar a minha resposta. Então, assim, pensar nesse drapeado é pensar também nesse questionamento dessas respostas imediatas que a gente tem. Vou dar até um exemplo da minha pesquisa. Eu estava estudando o movimento Escola Sem Partido, e aí, mais especificamente, o projeto de lei 815, já tem tanto tempo não, foi em 2018, mas fiz de 2016 a 2018 pesquisa, mas acho que é 815, projeto de lei que estava no Senado. E eu pensei assim, não, tá, eles estão dizendo que a gente não pode discutir sobre ideologia de gênero, seja lá o que eles consideram ideologia de gênero, na escola, porque você tem, né, uma moral religiosa ali muito aflorada no Brasil, você tem a bancada religiosa. Então eu tava assim, não pode discutir ideologia de gênero, porque eles acham que se a gente discute essas questões de gênero na escola, a gente está levando os meninos e meninas a serem homossexuais, enfim, e porque existe uma questão religiosa. Essa era a minha resposta imediata. E aí, quando eu tive contato com essa leitura, eu comecei a questionar a minha resposta. Será que é isso? Será que não tem nesse drapeado alguma coisa? Porque eu tô indo numa linearidade. É religião. A gente não discutiu isso porque é religião. Mas será que não tem um drapeado nesse rolê todo? E aí, eu fiquei pensando o seguinte, não é possível que só uma questão religiosa fosse capaz de mobilizar
né, o que estava sendo mobilizado com o movimento de escola sem partido, né? Não é possível que uma questão religiosa consiga sustentar todo o movimento de um congresso num momento do mundo ocidental em que a gente está vivendo dinâmicas neoliberais, né? Em que você tem uma questão do mercado muito forte decidindo políticas, né? Principalmente políticas em países, decidindo políticas em todos os lugares, mas quando a gente olha para países em desenvolvimento como o nosso, me parecia, talvez até num certo momento, eu comecei a achar que era muito ingênuo achar que a questão religiosa é uma questão preponderante para que uma série de documentos passassem a ser feitos proibindo essa discussão, né? Olhando o drapeado, a intuição que me veio, a hipótese que me veio era em relação ao capital humano, né? A possibilidade de você multiplicar o capital humano. Quando você tem impedidas algumas discussões de gênero, você está aí levantando uma série de questões relacionadas, sobretudo, à emancipação da mulher, você tem deslocamento do patriarcado, enfim, isso foi o rolê lá que eu defendi na minha dissertação, em que eu vou falar que todas essas discussões, elas podem levar a uma redução da taxa de natalidade. E essa redução da taxa de natalidade, ela vai reduzir o capital humano, que é ainda muito necessário, sobretudo em países em desenvolvimento, uma vez que a gente bombeia, né? Os países desenvolvidos vão se utilizar da nossa mão de obra, né, nas suas dinâmicas mercadológicas, empresariais e tudo mais. Então, é claro, eu fui me pautar nos estudos do Foucault sobre biopolítica para poder sustentar essa minha hipótese. Então, assim, o que eu acabo defendendo é que você não pode ter nenhuma taxa de natalidade muito alta, nem muito baixa, porque você desequilibra o mercado. Então, hoje, né, dentro de uma dinâmica mundial de mercado, os países em desenvolvimento ainda precisam ter capitais humanos, ou seja, as mulheres e os homens precisam ter filhos para que esse capital seja, né, renovado e cresça e tudo mais, né? Enfim, olhar esse drapeado me levou a pensar numa sustentação que estava para além de uma questão religiosa. Juliana, o que eu vou fazer com isso tudo que você falou para mim? Né? O que você pode fazer? Eu achei que ia fazer um vídeo pequeno, tá? Já ficando longo, eu falo dessa, né, gente? Mas a ideia é você duvidar das suas respostas imediatas, né? Tal coisa não acontece por causa de tal coisa. Será? Então, duvide a sua resposta, duvide da sua resposta imediata, debata com a sua resposta imediata, porque eu acho que isso pode ser um caminho para você começar a aprofundar a sua argumentação. E depois escreva, mesmo que seja um parágrafo livre aí, mas para você começar a treinar a materialização desse seu processo argumentativo. Espero ter te ajudado. Até a próxima!